você chegou logo no tempo. Meu nome é Tiffany, está começando mais um programa. Hoje com uma convidada super especial, que é a Alexa, nutricionista aqui da nossa cidade. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer ter você aqui no nosso programa. Prazer é meu. Que legal ter você aqui, gente. Eu já vou falar que eu super recomendo o trabalho dela. A gente está fazendo um acompanhamento super legal aí, já tem uns meses. Então você que está precisando de nutricionista, vamos deixar aí as redes sociais da Alexa para você já entrar em contato, hein? Sim, pode vir. Isso aí, gente. Então, Alexa, como começou essa vontade de fazer nutrição, de ir por essa área? Então, na realidade, quando eu era mais novinha, eu queria ser veterinária. Nada a ver com o que eu sou hoje, né? Eu sempre gostei muito de animal, então eu sempre quis ser veterinária. Só que, de certa forma, quando eu era assim adolescente, eu tinha um certo... Não é que eu tinha um certo problema com a alimentação, mas eu comia um pouco demais, e aí eu ficava meio insatisfeita com o meu corpo e tudo mais. E minha mãe sempre pegou muito no meu pé com comida, porque minha mãe é professora de educação física. Então ela sempre pegou muito no meu pé, ela fazia sempre um lanchinho saudável para levar pra escola. E aí quando foi chegando o momento de eu assim escolher o que eu ia fazer, eu já não queria mais veterinária. E aí minha mãe surgiu com essa ideia, falou: pô, Alexia, eu sou professora de educação física, diretamente ligada com alimentação, o que você acha de nutrição? Você gosta tanto de fazer receita, você gosta de comer, então assim, o que você acha? Aí eu falei: poxa, interessante. E eu já tinha tido, assim, um certo convívio com um nutricionista, então eu despertou, assim, meu interesse. E aí eu resolvi procurar saber e, assim, eu falei: nossa, parece ser muito legal. E eu sempre gostei muito dessa área, assim, parte de biologia, de estudar o corpo humano, e a nutrição estuda isso, né? Não só os alimentos, mas o corpo também. E aí eu falei: cara, é isso, não consigo me ver em outra coisa, vou tentar. E aí, conforme eu entrei na faculdade, eu fui vendo que não é isso mesmo que eu quero, eu tô gostando, eu tô amando. Foi se identificando, fui me identificando e tô aqui. E é tão bom, né? Quando você entra num curso, numa faculdade, e fala: caramba, é aqui que eu quero estar, esse é o meu lugar. Eu tinha, assim, um certo receio de... Quando eu desisti de ser veterinária, porque, assim, eu via um pouco a veterinária como meio... como é que eu posso dizer? Meio limitado. Eu não queria trabalhar só com gato e cachorro. E aí eu ficava meio assim: será que vai dar certo? Será que não vai? Eu gosto de animal, mas se eu fosse cuidar assim, de um cavalo, será que eu vou ter medo, sabe? Então eu fiquei meio assim. Então, faz aquele receio, né? aí eu fiquei com medo de... poxa, se eu escolher alguma coisa que eu não gostar, aí eu desisti lá no meio, aí tem que começar tudo de novo, aí eu vou perder meu tempo, mas ainda bem que foi certeiro. Mas é isso aí, né? É bom, assim, a gente sempre pesquisar, né? Pesquisar, ver como que é o curso, né? Sim, porque e conversar também com um profissional. Eu falo muito com a minha irmã, por exemplo, assim, pra ela: poxa, vê mais ou menos o que você tem interesse, conversa, pega uma pessoa e vê se você conhece, é de uma profissão que você talvez tenha um certo interesse, conversa, pergunta como é que é, pede pra passar um dia com a pessoa, quem sabe aquilo ali não desperta interesse, porque assim, pesquisar de ler, você fica um pouco limitado, porque na prática, na experiência, é muito diferente. É bem diferente, né? Que às vezes a teoria você até vai gostar, mas na hora da prática, né? É outra história. É verdade. Por isso que é importante a gente ter ali, ver direitinho a fundo o que é, porque realmente é difícil você escolher uma coisa pra você seguir o resto da vida. Né? Tem gente que acaba escolhendo mais de uma, né? Faz uma faculdade, daqui a pouco faz outra, mas tem gente que também tem um certo receio de fazer isso, né? Tem Pô, gente será que eu quer vou ter fazer tempo? quer fazer uma coisa e acabou, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação da parte estética com a nutrição, gente. Muita gente aí acaba não seguindo uma alimentação saudável, mas quer ter um corpo bonito, né? E acaba entrando aí no erro de entrar em dietas super duvidosas, malucas, que viu na internet e falou: ih, fulano me contou que tem um chá. 30 quilos no mês. E acha super normal que isso é saudável, né? Nossa, eu às vezes me pego assim meio maluca quando eu vejo um negócio desse, porque o que acontece? As pessoas querem milagres de um dia pro outro. De um dia pro outro, elas querem ter o corpo perfeito de um dia pro outro, e não é assim que funciona. Eu falo muito com meus pacientes o seguinte: eu pergunto assim: você tá com um determinado peso, quanto tempo que demorou pra você chegar nesse peso? Foi uma semana?
você ganhou 10, 5, 20 quilos em uma semana? Não foi. Então não vai ser em uma semana que você vai perder essa quantidade toda de peso que você quer. E assim, o que acontece? Lógico que tem caminhos que acabam te fazendo perder muito peso em pouco tempo. Mas são caminhos que, assim, a longo prazo, eles não vão se manter. Geralmente são dietas muito restritivas, e aí a pessoa perde um monte de peso, mas fica flácida, porque não comeu direito, não praticou exercício físico. E assim, o nosso corpo tem que ter um processo, tem que ter uma constância. Se você tem uma constância nos bons hábitos ou nos maus hábitos, eles vão te trazer resultado. Sim. Mas vai depender de que hábitos são esses. Se você manter uma constância nos bons hábitos, o seu resultado vai ser bom, mas se você manter uma constância nos maus hábitos, o seu resultado não vai ser legal. Exatamente. E tem muita gente aí usando remédios milagrosos, shakes milagrosos, chás milagrosos. É uma coisa que, tipo assim, você vai usar e daqui a pouco você vai se tornar dependente daquilo, vai perder e vai acabar ganhando de novo. E assim, é uma coisa, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Esses chás milagrosos, a maioria não funciona. Não funciona. Shake milagroso. Pode até, você vai ficar tomando só líquido, pode até ser que você perca peso, mas você vai sustentar isso por muito tempo? Você vai aguentar ficar nisso muito tempo? Não vai. É igual dieta restritiva demais, assim, você não vai conseguir ficar muito tempo naquilo. Você não vai aguentar ficar, nunca mais eu vou poder comer uma pizza. Quem que aguenta? Tem quem aguente. E em relação aos remédios, o que acontece? Tem muitos remédios hoje em dia que tratam doenças. Não são assim com o objetivo de perder peso, mas que tratam doenças. E a consequência desse remédio é a perda de peso. Tem muita gente que usa esses remédios e acaba perdendo peso. Mas você não vai poder usar esse remédio para sempre. Quando e você aí, parar de usar, você vai voltar com seus hábitos antigos, porque se você não tratou a base, né, a raiz do problema, e se você não muda seus hábitos, se você não trata a raiz do problema, quando você para de tomar remédio, você vai continuar com os mesmos hábitos e aí você vai ganhar o peso todo de novo. Então, assim, é o que eu pergunto. Você quer chegar lá na frente e, eu alcancei meu objetivo e que você quer manter esse objetivo a longo prazo, ou você quer chegar lá e voltar tudo pra trás? Dar 3 passos pra frente e 4 pra trás? Eu não quero. Então, quem quer faz isso. Eu quero emagrecer pro verão. Então eu vou lá, vou tomar um remédio, emagreci, e aí, depois do verão, você vai voltar tudo de novo? Exatamente. Fora que isso não é legal pro corpo, né? Esse vai e vem Esse efeito sanfona, né? Esse efeito sanfona não só não é legal pro corpo, como também, assim, o que acontece? Esse efeito sanfona vai chegar um momento que vai prejudicar a perda de peso, o corpo vai entrar, assim, num efeito, assim, ele vai estagnar, não vai nem pra frente nem pra trás, então vai se tornar mais difícil ainda. E fora que, assim, tem parte estética também, tem gente que acaba desenvolvendo muita estria, porque a pele, né, dá aquela esticada e volta e acaba tendo estria. E isso é uma coisa que incomoda muita gente hoje em dia ainda, né? Apesar de que muita gente tem estria, acaba se tornando, é uma coisa normal. Eu tenho estria, não ligo, já liguei, já me importei muito, mas hoje em dia não me importa, mas tem gente que acaba se importando. Então, acaba sendo um problema estético também, ficar nesse processo. Por conta da alimentação. Exatamente. Mas é verdade. É tão melhor você criar hábitos novos, né? Sim, e assim, o que acontece? Esses hábitos novos, eu falo muito assim, tem gente que às vezes chega, volta pra consulta e às vezes não perdeu o peso que tanto queria. Mas aí eu começo a fazer outras perguntas. Poxa, como é que tá o seu intestino? Como é que tá o seu sono? Você tá bebendo mais água? Você tá comendo mais fruta? Como é que tá a sua disposição? Você tá se sentindo melhor? Aí a pessoa começa, poxa, não, meu intestino tá melhorando, eu tô indo mais vezes ao banheiro, nossa, eu tô dormindo bem melhor, tô me sentindo com muito mais disposição. Poxa, eu comecei a fazer exercício. E aí eu pego e falo assim, olha só, você não ganhou, não perdeu a quantidade de pesos que você queria, mas olha todas as outras coisas que você conseguiu. O processo, né, que você já avançou. Olha todas as coisas positivas que você conseguiu botar na sua vida, você tá se sentindo muito melhor. Então, assim, a nutrição, a alimentação saudável, ela tem como objetivo principal melhorar a sua saúde. E a perda de peso ou ganho de massa muscular, depende do seu objetivo, vem como consequência. Lógico que a gente tem estratégias, né, mais direcionadas para cada objetivo. Mas eu acho que a base de tudo é você se sentir bem, é você ter saúde, é você ter disposição,
é você ter saúde a longo prazo. Você chegar lá com 70, 80 anos, você não depender de ninguém, você não precisa de ninguém pra ficar te tratando. Ter uma qualidade de vida. Exatamente, uma qualidade de vida. Você poder ir na rua sozinho, você poder dirigir, você poder pegar um peso, botar em cima da prateleira. Então, assim, poxa, pensa lá na frente, não pensa no agora, não. E é muito questão também de paciência. Tem gente que não tem paciência. Que é pra agora, né? Que é pra ontem, não é nem pra agora, eu quero pra ontem. E não tem como, não dá, sabe? Não tem como, tem que ter paciência, você tem que aprender a gostar do processo. Porque, assim, quem tá num processo há muito tempo, olha pra trás e fala, nossa, passou rápido. E quem vai começar agora, ai meu Deus, isso tudo ainda. Então, assim, a gente tem que aprender a ter paciência, não é de um dia pro outro. É um passinho de cada vez, vão ter erros e acertos, eu erro hoje ainda, assim, eu tenho dificuldades, então, assim, todo mundo tem e todo mundo acha que ninguém tem. Ah, poxa, ele vê aquela pessoa, nossa, ele tem um corpo maravilhoso, eu quero aquilo. Mas não sabe por tudo que a pessoa passou, não sabe pelas dificuldades que ela passa. E cada corpo é um corpo. Cada corpo é um corpo, você vai reagir a uma alimentação de um jeito, eu vou reagir de outro. Por isso que a nutrição ela tem que ser individualizada. Para você é uma coisa, para mim é outra, para fulano é outra coisa. Não dá para ser generalizado. Acho que tem coisas que a gente generaliza. Ah, comer frutas, legumes, verduras. Ah, beber água, fazer exercício, tudo bem. Mas determinada quantidade de comida para uma pessoa talvez não seja legal para outra. Porque uma tem esse objetivo, outra tem outro. Então, assim, tem que ser muito individual. Não adianta tirar um papelzinho para todo mundo da gaveta e falar, ó, segue isso aqui. Pode ser até que tem gente que tenha resultado, mas não vai ser com todo mundo. Porque pode ser que a pessoa tenha alguma doença, algum problema que Exatamente. faça com que ela não consiga emagrecer tanta facilidade. Exatamente, tem doenças, tem a questão do metabolismo, tem gente que tem o metabolismo mais acelerado, tem gente que tem o metabolismo mais preguiçoso, mais lento, tem questão genética também. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu e minha irmã. Se você olha a gente, você fala assim, nossa, eu tenho um corpo completamente diferente do dela. Ela, assim, ela é cinturinha, ela é mais magrinha e tal. Eu sou mais grandona. E, cara, ela é diferente de mim, entendeu? Então, assim, por mais que a gente tenha o mesmo pai, a genética dela é diferente da minha. A sua genética é diferente da minha. Eu tenho mais facilidade de ganhar peso, a minha irmã já não tem tanto. Ela tem mais facilidade de perder peso. Então, isso influencia muito também. A gente tem que trabalhar muito isso. Ah, como é que tá sendo? Tá sendo mais difícil perder peso? Ah, então vamos focar mais, não sei, no exercício, vamos focar mais no cardio. Ah, não, vamos mudar a estratégia da alimentação. Até porque o corpo se acostuma com, se a gente fica comendo sempre a mesma coisa, a mesma quantidade, as mesmas comidas, o corpo acaba se acostumando. Então por isso que é legal às vezes a gente trocar uns alimentos, isso, dá uma variada, muda de estratégia, aumenta a caloria, diminui a caloria, e vai indo assim, o corpo não estagnar. E qual é a dica que você dá pra galera aí que quer tanto a perca de peso quanto o ganho de massa? Então, a dica que eu dou é o seguinte, é a mesma questão que eu te falei, que a gente tem que melhorar os nossos hábitos, tratar a raiz do problema, a base. Então qual que é o básico que você tem que fazer? Beber água bastante, até porque o nosso corpo precisa muito de água. Não só assim, questão de saúde mesmo, mas se você tá com um objetivo estético, a água tem muita influência sobre isso, porque o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele funciona da seguinte maneira, ele precisa de água ali para sobreviver. Se não tá entrando água suficiente para ele, o pouco que entrar ele vai, eu vou guardar aqui, porque se eu precisar eu tenho que guardar aqui. Tem uma reserva. Eu tenho uma reserva aqui, porque se eu começar a desidratar, eu tenho um pouquinho aqui para aguentar mais um tempinho. E aí a gente começa a inchar, a gente começa a reter líquido. E aí, quando a gente se olha no espelho, a gente não sabe diferenciar, isso aqui é gordura corporal. Ah, não, isso aqui é porque eu tô inchado. Não dá pra diferenciar. Então, o primeiro passo, começa a beber mais água. Então, a primeira coisa, começa a beber água, começa a aumentar a ingestão de água. E não é assim, não, hoje eu vou, a partir de hoje eu vou beber 4 litros de água. Vou enfiar tudo goela abaixo. Não, porque é muito difícil, é um hábito que você tem que criar. Aumenta aos pouquinhos, controla às vezes no celular, vai anotando quanto que você tomou. Mantenha uma garrafinha do seu lado, isso te faz lembrar. A garrafinha ajuda muito. Ajuda muito, porque ela ali do seu lado, por mais que ela esteja vazia, você vai olhar e falar, pô, preciso beber água. Vai lá, ela já te alerta. Assim. Exatamente, ela já te dá um alerta. Então, água é a base.
Fruta, legume e verdura eu não tenho nem o que falar, porque isso aí, pelo amor de Deus, todo mundo tem que comer. E são coisas assim, principalmente pra quem quer perder peso, legume e verdura tem tanta pouquinho quilocaloria e carboidrato que assim, você pode encher a barriga. E é tão bom, né? É eu tão adoro. bom. E você pode encher a barriga porque é uma coisa que vai te dar saciedade, vai encher o seu estômago. E aí, às vezes, você não vai ter necessidade tanto assim de exagerar tanto na comida. É uma coisa Dá uma baixa. segurada boa. Isso, dá uma segurada boa. Tem muita fruta baixa em caloria também. Então, assim, água, fruta, legume, verdura e exercício. Porque, assim, tem muita gente que fala, eu acho o exercício superior. Não, eu acho a alimentação superior. Eu acho que os dois estão, assim, no mesmo nível e eu acho que um complementa o outro. Eles estão ali, eles têm que andar sempre de mão dada. Porque o que acontece? Se você é uma pessoa que pratica exercício, mas a sua alimentação está toda errada, pode até ser que você consiga alcançar um determinado ponto ali do seu objetivo. Mas vai chegar um momento que você vai estagnar. O famoso como pra treinar, né? Isso, como pra treinar, que como pra treinar, mas não dá certo, né? E se você pega uma pessoa que se alimenta bem, mas que não faz exercício, é a mesma coisa, vai chegar num ponto que ela vai estagnar. Então eu acho que a partir do momento que você complementa um com o outro, você tem assim a fórmula perfeita para chegar no seu objetivo, seja ele qual for, seja perder peso, seja ganhar massa muscular. Sem E falar aí você- nas outras áreas da vida também que muda, Pois né? é. Você fica tão disposto, animado. pra Exatamente, fazer. você fica mais disposto. Lógico que assim, o exercício, dependendo da intensidade que você fizer, ele te cansa. Mas você vai observar que a sua disposição, a sua força para fazer determinadas coisas é outra. É outra. É surreal. Você vê aqueles vídeos, por exemplo, na internet, daquelas senhorinhas, daqueles senhores fazendo uns exercícios assim, e depois mostra esse exercício encaixado no dia a dia da pessoa. Aí ela agacha, pega um pezinho e levanta. Aí mostra ela em casa, pegando uma sacola de compra e botando numa prateleira alta. Então, assim, tem muita coisa que tem a ver com o nosso dia a dia. Às vezes você é uma pessoa que precisa andar muito. Aí você, poxa, se alimenta mal, você não faz exercício, aí você fica cansado. Tem que parar no meio da rua, porque tá com dor na perna, e tá com dor no joelho, tá ofegante, não tem ar. Então assim, você, poxa, caminhada é uma coisa que vai trabalhar isso em você. Então, não é só estética, é saúde, é o seu dia a dia, é a longevidade, né? A saúde a longo prazo que você vai ter. É isso aí. Você não pode pensar só na parte estética, gente. Exatamente. A parte estética é legal. A gente tem que se cuidar mesmo, tem que pensar no estético, mas tem que pensar principalmente na saúde. Exatamente. E agora vamos falar um pouquinho sobre como funciona a sua consulta, como você trabalha com seus pacientes. Então vamos lá, vou contar assim, bem do princípio, desde o momento que a pessoa assim, me manda mensagem. Primeiro eu gosto sempre de enviar assim, um PDF explicando como que funciona a minha consulta. Porque eu acho legal assim, a pessoa ter uma ideia de como que vai ser, o tipo de coisa que eu vou trabalhar com ela. Então assim, eu já mando logo um PDF explicando como que funciona, até porque às vezes desperta mais o interesse dela. Às vezes, por exemplo, você chega pra uma amiga sua e fala, poxa, fui na Alex e tal. Mas aí, mas como é que eu consulto e tal? Será que eu vou gostar? Será que vai valer a pena pra mim se consultar com ela e tudo mais? Então, assim, eu gosto desse PDF por isso. Talvez desperte mais o interesse, a pessoa fique mais interessada. Pra se apresentar. Isso, como se fosse uma forma de apresentação. E aí, se a pessoa quiser e tudo mais, eu marco um horário com ela. Eu atendo sempre às segundas aqui no centro, terças e quintas em Muri e quartas e sextas lá em Lumiar. Aí eu marco, dependendo do local, do horário que ela quiser, e eu mando sempre um questionário, um link com um questionário pré-consulta, porque às vezes, por exemplo, a pessoa tem um determinado tipo de doença que eu não conheço muito bem, porque assim, eu acho que a gente tem que ser humilde ao ponto de ter o pé no chão e falar, não, eu não sei de tudo. E eu não sei de tudo. E é impossível saber de tudo. Tem gente que é muito inteligente, estuda pra caramba, que sabe muita coisa, mas assim, eu tenho noção que eu não sei de tudo. Tem muita coisa que eu tenho que aprender ainda. Então eu sempre tô tentando buscar, estudar mais, buscar informações novas.
Então eu gosto muito desse questionário por conta disso, porque às vezes a pessoa me fala uma doença que eu não costumo atender muito no consultório, e aí, poxa, eu vou lá, pesquiso artigo científico, pesquiso sobre tratamento, pesquiso relacionado à nutrição, me aprofundo mais, e eu pergunto sobre doença, pergunto sobre se ela tem algum sinal ou sintoma muito diferente, tipo, muita queda de cabelo, unhas fracas, ou se ela tem azia, alguma coisa assim. Qual que é o objetivo dela, né, pra eu, assim, já ir pra consulta preparada, com a base do que eu vou apresentar pra ela. Nome, data de nascimento, se ela tem alguma intolerância também eu gosto de saber, a lactose, a glúten, que também já me ajuda a ter uma boa base. E se ela tem alguma alergia também, é legal saber. Engloba também essa parte, né, de saber, pra eu poder estudar mais, enfim. E aí no dia da consulta, eu mais uma vez friso como que vai funcionar. Então primeiro eu tenho uma avaliação nutricional com diversas perguntas além daquelas no questionário. E aí eu explico, olha, eu vou te fazer mais algumas perguntas, eu pergunto sobre o sono, pergunto sobre o intestino, pergunto se a pessoa tem algum alimento que ela não gosta de comer, porque eu não vou botar uma coisa no plano alimentar da pessoa que ela não coma, né? Porque ela não vai comer, então não faz muito sentido, né? Se ela tem alguma coisa que ela não gosta, que tipo de tempero que ela usa na comida. Enfim, eu faço um questionário bem grande. Pergunto, sempre falo, se tiver alguma dúvida, me interrompa, pode ficar tranquila. Depois a gente sempre conversa um pouquinho, a pessoa me conta um pouco da história dela, o que levou ela no meu consultório, qual que é o problema dela, o que ela sente, se ela tem, assim, algum ponto específico que atrapalhe ela, que ela sinta que atrapalhe ela chegar no objetivo. Depois aí eu vou explicando, né? Isso eu vou conversando, ela vai me falando, eu explico, enfim, qualquer dúvida, qualquer coisa que ela me fale, por exemplo, cortei o pão, cortei o arroz, cortei carboidrato engorda, porque eu não como mais arroz à noite, porque a carboidrato à noite engorda, radicaliza tudo, já chega com terrorismo em cima da comida. E aí eu explico, olha, não é assim, não é que o pão engorda, depende todo do contexto da comida. Não tem um alimento específico que te faça engordar ou que te faça emagrecer. É muito diferente você comer um pão francês com manteiga e um pão francês com ovo mexido, com frango. Tem outro trabalho ali dentro do seu corpo, nesse conjunto. Então eu vou conversando sobre essas coisas, porque a quantidade de gente que chega no meu consultório falando doideira que eu vi na internet é muito grande. Muita fake news, né? Não, porque eu tomo limão em jejum, porque eu vi que ajuda a perder peso. Essa é clássica. Nossa, essa é muito clássica. Eu gosto de jogar logo aquela contrabatida clássica, ajuda, se seu pé de limão for 20 km da sua casa, você vai correndo e volta correndo, aí ele vai te ajudar. Então assim, tem todo um processo, por isso que geralmente a primeira consulta demora mais, porque tem muito mais coisa pra explicar. Você tem que conhecer. Eu tenho que conhecer a pessoa, eu tenho que conhecer os hábitos delas. Eu pergunto assim, quais são os horários, como é que é a sua vida, que horas que você vai pro trabalho, que horas que você vai pra academia, quais são os seus horários de comer, que horas que você costuma sentir mais fome. Então assim, eu tenho que conhecer a vida da pessoa, pra eu poder encaixar a alimentação ali. Porque eu sempre falo, não é você que tem que se adaptar à dieta, a dieta tem que se adaptar a você. Ela tem que se adaptar aos seus gostos de comida. Eu não gosto de jiló, você é obrigada a comer jiló? Não! Entendeu? Ela tem que se adaptar aos seus horários. Então assim, não é todo mundo que vai sentir fome de 3 em 3 horas, não é todo mundo que tem os horários de trabalho principalmente de 3 em 3 horas. Então eu preciso saber de toda a rotina da pessoa. E depois disso a gente faz a avaliação física, né, pra saber peso, percentual de gordura, tudo isso. E aí eu explico tudo, eu falo, você tá pesando tanto, de percentual, suas medidas são essas. Explico tudo, se a pessoa tiver alguma dúvida, ela me pergunta. E aí eu gosto na primeira consulta, eu gosto de levar o plano alimentar pra casa. Lógico que assim, eu pergunto mais ou menos o que a pessoa come, pra não fugir muito disso, porque não adianta eu fazer uma coisa muito mirabolante, diferente do que ela já come, é todo um processo de introduzir fruta. Difícil se adaptar. Exatamente. Tem gente que já chega fazendo uma alimentação saudável, só precisa ajustar a quantidade dependendo do objetivo. Mas tem gente que chega sem comer uma fruta. Então assim, eu negocio, poxa, vamos tentar encaixar uma frutinha no café da manhã, ou uma frutinha de tarde, pra você começar a comer a fruta. Se adaptando. Exatamente. Então a gente, assim, eu já deixo uma base de um plano montado com a pessoa, pra ela já sair de lá com a noção do que ela vai comer. E aí eu vou pra casa, calculo tudo bonitinho, faço tudo bonitinho, com várias substituições, com observações, mando sempre materiais
informativos, materiais industrializados, falando sobre hábito, falando sobre exercício, tem vários assuntos. Mando receita, mando as orientações para a pessoa. E eu geralmente mando assim, no máximo um dia depois. Geralmente eu envio até antes, envio no mesmo dia. E uma coisa que eu deixo disponível para os meus pacientes é deles me mandarem mensagem. Às vezes surge alguma dúvida, às vezes eles viram algum produto no mercado que eu não falei na consulta, que eles não perguntaram, que eles nunca tinham visto. E eles querem saber se eles podem comer aquilo ou não. Poxa, me manda foto. Quando eu tiver um tempo eu vou analisar, vou falar, esse produto é legal, não, esse não é. Aí talvez eu tenha uma outra sugestão pra pessoa. Às vezes surge uma dúvida, ou a pessoa quer me mandar foto do pratinho, porque isso ajuda muito também a manter o foco. Você pegar, não, poxa, eu vou mandar foto aqui do pratinho pra ela e tal. Então assim, eu disponibilizo esse contato via WhatsApp depois da consulta. E o meu retorno, assim, depende muito da pessoa. Se é uma pessoa que não enjoa tanto, assim, da comida, apesar de que eu boto substituições, mas uma pessoa que quer ficar um tempo a mais fazendo o plano alimentar, pra ver mais resultados, geralmente costuma fazer um retorno de 2 meses. Ou não, uma pessoa que quer ter um acompanhamento ali mais de perto, aí faz de 1 mês. Vai depender muito, assim, de cada pessoa. E cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa vai montar uma coisa, de acordo com o gosto, de acordo com a rotina. Eu falo muito também sobre refeição livre no final de semana, que a pessoa pode comer o hambúrguer dela no final de semana, ela pode chegar lá comer uma pizza, ela pode chegar numa festa e tomar a cerveja dela ou o drink dela, não importa. Então eu deixo assim, é uma coisa assim muito leve. Eu vejo que é uma forma que eu passo isso de maneira leve. Eu não sou terrorista em cima de comida, não, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, não, você nunca mais vai comer um hambúrguer, não sou assim. Porque eu como, né? Eu também como, eu gosto, eu adoro chocolate, enfim. Então assim, equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo, eu sempre falo. Se você tem equilíbrio na sua vida, em todos os aspectos, não só na alimentação, as coisas fluem, porque não adianta a gente ser 8 ou 80, né? Não adianta a gente, não, ou eu sou assim ou eu sou assim. Não, lógico que também depende. Por exemplo, se a pessoa é uma atleta, aí realmente ela tem que ter um foco muito maior. Mas se não é seu caso, poxa, você pode sair da dieta num feriado, no final de semana, numa festa. Imagina que saco, toda festa de família, você não, só meu pratinho de legumes e carne e arroz e não me vem com bolo. Tipo assim, você acaba... uma forma de você não socializar com as pessoas. Porque a comida é um jeito de você socializar. Ai, tem festa? Então tem bolo. Ai, tem comemoração? Então vamos para um restaurante. Não sei o que, tem churrasco. Não é um dia que vai alterar a sua Exatamente, não é um dia ou outro que vai estragar o seu processo. Se fosse assim, gente, a cada barra de chocolate que eu tivesse comido na vida já tava pesando sei lá quantos quilos. Então não é assim. Por isso que eu falo, quando você errar, quando você deslizar, quando você, não, hoje eu chutei o balde, volta, finge que não aconteceu. Pega o balde de volta. Pega o balde, vai lá, busca o seu balde, fala, desculpa, balde, vamos continuar aqui. Não adianta, porque se você pega, chuta o balde, fala assim, não, isso não é pra mim, não, segunda eu volto, aí você nunca vai voltar. A segunda é tenso. A segunda, sabe quando que é a segunda? No dia de São Nunca à tarde. É lá que tá a segunda. É 30 de fevereiro. Exatamente. Então, assim, não adianta você ficar com esse pensamento, já que eu enfiei o pé na jaca, já que eu comi essa barra de chocolate inteira, então quer saber? Eu vou comer pizza, eu vou comer hambúrguer, eu não vou comer direito esse final de semana inteiro, segunda eu volto. E aí a pessoa entra num ciclo. Aí que tá o erro. Aí que tá o erro. O acerto é você exagerar e falar, exagerei. Tem como voltar no passado e deixar de comer o que eu comi? Não tem. Já comi, já foi, não tem como eu arrancar da minha barriga, já tá aqui dentro. Então, assim, esquece. Finge que não aconteceu. Errar é humano, né? A gente tá propício aí. Todo mundo erra, não só em relação à comida, a gente erra com as pessoas, a gente erra no nosso trabalho, a gente erra na vida. O importante é a gente aprender, né? Evitar de cometer o mesmo erro. Se você tá vendo que você tá errando sempre no final de semana, você fala, poxa, então vamos tentar melhorar? Não adianta você, não, isso não é pra mim, não... E desistir. Tem uma frase que, se minha paciente ver isso, ela vai rir. Porque tem uma frase que tem uma paciente que ela postou no Instagram e essa frase fez muito sentido pra mim e agora eu repito ela igual um mantra.
que é o seguinte, o processo é lento, e realmente ele é muito lento, mas desistir não acelera, e realmente não acelera. Então assim, se você desistir, você não vai conseguir chegar lá. Então não adianta desistir. Você tem que ter paciência e ir um dia de cada vez, um passinho de cada vez. Trabalho de formiguinha. Isso aí, dia a dia. Isso aí, dia a dia. Gente, vou deixar o Instagram da Alexa para vocês acompanharem o trabalho dela, já marcarem a sua consulta para ir adquirir hábitos saudáveis, ter uma qualidade de vida melhor, uma alimentação melhor. E é isso, gente. Um beijo. Se inscreve aí no canal, deixa um like. Bebam água. Isso aí, façam hidrate-se. exercício. Hidrate-se, gente. Isso aí, um prazer ter você aqui com a gente. Prazer foi meu. Queria agradecer muito pelo convite. Adorei estar aqui, tagarelar bastante. Tá bom, né? Esse nosso papo é muito descontraído, é muito bom, né? Isso aí é bom conversar sobre alimentação, sobre nutrição, muito bacana. Um prazer ter você aqui. Obrigada pela participação. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.